Olá, aqui é o Ricardo Cusiol com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Hoje mais um vídeo no qual eu respondo uma pergunta dos meus assinantes. Eu vou responder a pergunta do Diego de Carvalho. Diego, está aqui a resposta para a sua pergunta a respeito de qual é a diferença entre lubrificantes internos e plastificantes. É uma dúvida bastante comum que gera realmente alguma confusão, né, nos profissionais que trabalham com materiais plásticos, e eu vou ajudá-lo aqui a entender um pouco melhor a respeito dessa diferença, tá certo? Como sempre, para me ajudar nos meus vídeos, eu preparei um breve PDF com um conteúdo um pouco mais aprofundado a respeito desse assunto, que você pode ter de referência aí, e pode baixar se cadastrando na minha lista VIP. Para isso, clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail na página que vai se abrir, e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Entra na mensagem, clica no link que está lá dentro para efetivar o seu cadastro e você vai ser direcionado diretamente para a página de download. Você já está cadastrado na minha lista, segue o mesmo procedimento. Clica no link que está na descrição do vídeo ou no botão que está embaixo da janelinha aqui do vídeo. Deixe seu e-mail novamente para saber que é um assunto do seu interesse e você vai receber o acesso direto ao download desse PDF. Fique atento para ver se o meu e-mail não foi parar na sua caixa de spam. Eu tomo uma série de medidas para isso não acontecer, mas um caso ou outro pode passar. E se o meu e-mail demorar, então, mais de alguns minutos para chegar para você aí na sua caixa de entrada, vai até a caixa de spam e vê se ele não foi parar por lá, tá certo? Então vamos lá. Como eu falei, é bastante comum essa dúvida, né, essa confusão entre plastificantes e lubrificantes internos, porque eles têm alguns efeitos realmente parecidos nos materiais. Eu vou começar falando a respeito dos plastificantes e depois a gente faz a diferenciação, tá certo? Os plastificantes eles são utilizados em formulações de compostos poliméricos desde dos primeiros tipos de materiais que surgiram. Tá? E eles são utilizados, os plastificantes são utilizados principalmente, começaram a ser utilizados principalmente para baixar a temperatura de processo do material. Uma vez que os plastificantes eles atuam se colocando entre as moléculas dos materiais, fazendo com que essas moléculas se afastem. Os plastificantes eles são como espaçadores moleculares, fazendo com que as moléculas do polímero se afastem umas das outras, diminuindo a interação molecular entre essas moléculas, né, as ligações de hidrogênio, as forças de Van der Waals, essas interações diminuem de intensidade, fazendo então com que o material possa passar a fluir a temperaturas mais baixas, né, temperaturas mais baixas principalmente que a temperatura de degradação do material, tornando possível o processo, a transformação desse material em peças. Certo? Essa foi a primeira grande aplicação dos plastificantes, o primeiro motivo pelo qual eles são utilizados. Agora, à medida que eles foram sendo utilizados em mais e mais formulações, se percebeu alguns efeitos secundários, né? Se perceberam alguns efeitos secundários nos materiais. O primeiro efeito foi um aumento da fluidez dos materiais, né? Se percebeu que os plastificantes, por aumentar o espaçamento molecular, ele também diminui o atrito entre as moléculas e contribui aí para uma maior fluidez. O material percorre mais distâncias dentro de um molde de injeção ou tem a sua viscosidade diminuída, certo? E um outro efeito muito importante, que é um dos principais efeitos dos plastificantes, é a modificação das propriedades físicas do material. Um produto acabado, né, uma peça feita com um material plastificado, ela é mais flexível, né? O plastificante confere flexibilidade ao material, confere uma redução de dureza a esse material e principalmente a flexibilidade a baixas temperaturas, certo? Então, esses são os efeitos que um plastificante confere ao material. Os mecanismos de ação do plastificante, eles ainda são um pouco discutidos, né? Tem uma série de teorias a respeito de como os plastificantes atuam para conferir essas propriedades ao material, mas o importante é que os plastificantes, em geral, são compostos de moléculas com alto peso molecular, o relativo alto peso molecular, em torno aí de 300 unidades, tá certo? Então, os plastificantes mais comuns, eles são os fitalatos, os fosfatos, os sebacatos, né, que são utilizados em grandes volumes, principalmente nos PVCs, né? O material que mais consome PVC, hoje, quando a gente fala de polímeros, o que mais consome plastificante é o PVC, e embora outros materiais como os nylons e alguns biomateriais também podem ter formulações com plastificantes, o grande volume de plastificantes está realmente na modificação de PVC e também na formulação de borrachas, né? Os elastômeros consomem bastante plastificantes também, certo?
Já os lubrificantes internos são compostos de baixo peso molecular, são moléculas bem menores e que também atuam entre uma molécula e outra, e é aí que vem normalmente a confusão, né? Os lubrificantes internos, eles atuam reduzindo o atrito entre as moléculas do polímero, também causando aí um leve afastamento molecular, mas principalmente criando um filme de lubrificação entre essas moléculas, que contribui principalmente para o aumento do fluxo do material e para a diminuição da viscosidade desse material aí em moldes de injeção ou então em compostos moldados, tá certo? Agora, a grande diferença aí, além, óbvio, da composição química, né, desse baixo peso molecular que os lubrificantes possuem, é que os lubrificantes eles têm uma atuação primária no processo. Os lubrificantes eles não conferem de forma significativa alterações de propriedades físicas para os produtos moldados. Tá? Então, uma peça moldada com um determinado polímero que contém lubrificantes internos, ela necessariamente não precisa ficar, ou ela não necessariamente vai ficar mais flexível. Tá? Os lubrificantes eles não conferem uma alteração significativa de propriedades físicas ao material, e essa é a grande diferença, é a principal diferença, certo? Então, assim que você distingue um plastificante de um lubrificante. O plastificante ele confere algumas propriedades de fluxo ao material, aumenta a fluidez do material, né? Reduz a interação entre as moléculas, reduz o atrito entre as moléculas, da mesma forma que o lubrificante interno. Porém, o plastificante ele confere uma mudança de propriedades físicas. Ele aumenta a flexibilidade do material, diminui a dureza superficial e melhora as características de flexibilidade a baixa temperatura, enquanto o lubrificante tem uma atuação única e exclusiva no processo. Tá? Os principais tipos de lubrificante, para contrastar com os plastificantes, são algumas ceras à base de aminas e alguns ésteres também, principalmente os estearatos. Tá? Os estearatos são talvez os grandes representantes dos lubrificantes internos e eles são utilizados em uma grande quantidade de materiais aí, muitos materiais possuem formulações com lubrificantes internos para melhorar suas características de fluxo, ok? Então espero que isso tenha ajudado, te ajudado aí a responder, a tirar as suas dúvidas a respeito da diferença entre plastificantes e lubrificantes internos. Espero que tenha te ajudado a ter algum insight, alguma ideia, que possa ter desenrolado algum projeto que você esteja trabalhando, resolver algum problema que você esteja enfrentando no seu dia a dia. Eu fico muito curioso para saber como o meu conteúdo te ajudou a trabalhar melhor, a ter um resultado melhor no seu dia a dia. Me manda uma mensagem, me conta aí, me manda um e-mail me contando a sua história. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Certo? Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá!